não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Então, veja, o cidadão comum, que não vive de uma tarefa intelectual, ele depende que os intelectuais o informem do que está se passando. Ele não pode, ele por si mesmo, sair investigando. Né? Ele não vai lidar com assim, eu vou procurar as fontes primárias. Né? Não, não vai fazer isso. Quem vai à fonte primária é um historiador, e o historiador dá, então, um relato para ele daquilo lá. E daí o jornalista lê o relato do historiador e fala alguma coisa e você acha que o jornalista é que é a fonte primária. Quando é assim, ele é o sujeito que ouviu falar, né? É aquele negócio da... Tem até a brincadeira aqui. Se tu tomar uma sopa na casa da outra, a sopa estava aguada, né? Eles dizem, mas isso não é a sopa do pato, isso é a sopa da sopa da sopa do pato. O que o jornalista escreve é sempre a sopa da sopa da sopa do pato, não é a sopa do pato, e muito menos o pato. Vocês têm que ter consciência disso. O jornalista está muito longe das fontes primárias e muito longe da discussão real. Veja, quando as pessoas falam hoje, todo mundo, a mídia inteira diz, o Bolsonaro está contra a ciência. O que é a ciência que eles entendem? É aquele pedaço da ciência que agradou a opinião média das redações. E eles chamam isso de ciência. Claro que isso não é ciência de jeito nenhum. Então, se você não é capaz de articular a discussão científica, você não sabe o que a ciência está discutindo. E, portanto, o que você chama de ciência é apenas o que você ouviu no ginásio. Por exemplo, se você pega a classe jornalística inteira, ela acredita piamente em teoria da evolução e acha que isso é a ciência. Quando você vai ver o estado da teoria da evolução hoje, ela é uma teoria semi-morta. Não tem como prová-la, não tem mais mesmo. Não estou dizendo que ela é falsa, pode ser que ela seja verdadeira, mas não tem prova, e tem muita prova contra. Como é que eu sei isso? Eu li um montão de livros a respeito, meu Deus do céu, e li sem nenhum preconceito, porque eu no começo da minha vida eu era evolucionista, entusiasta, gostava desse negócio de antropóides, e dinossauros, etc, etc. Então, claro, quando eu descobri que isso era furado, que tinha argumentos sérios contra, claro que eu fiquei muito desanimado. Né? Então, até hoje, eu não tenho nenhuma opinião sobre teoria da evolução. Mas, um tempo atrás, dizia, tudo que eu leio a favor, eu concordo. Tudo que eu leio contra, eu também concordo. Agora não está assim. Agora, a teoria da evolução já decaiu na minha credibilidade faz muito tempo. Eu simplesmente eu não acredito mais. Não estou negando, mas não acredito. Né? Mas, no ambiente jornalístico, é assim, é como se fosse um monte de professores de ginásio. Tá entendendo? E o cara acredita que os professores de ginásio são a ciência. Não é incrível? Por exemplo, eu penso assim, quando eu estava no ginásio, quantos professores eu tive que eu podia chamar de cientistas? Eu tive um, que era um professor de matemática, ele era assistente do Benedito Castrucci, que era o maior matemático de São Paulo. Então, ali era um homem de ciência, e ele era o pior professor que a gente tinha. Acabou sendo demitido por total inépcia. Ele sabia matemática, eu não sabia ensinar. Botaram ele para fora. E no colégio inteiro, o único sujeito que defendeu ele fui eu, que era o pior aluno de matemática que tinha ali. Então, que noção de ciência nós tínhamos ali? Nenhuma. Assim, as experiências que eu tive que me mostravam a incultura dos adultos que tentavam nos educar
Foi um negócio impressionante, gente. Eu, quando tinha 14, 15 anos, eu entendi que eu estava na mão de um monte de analfabeto. Era assim, como se eu estivesse num barco no meio da tempestade, o barco pilotado por um bêbado, tá certo? Com um mapa traçado por um louco. E eu ali viajando e dependendo deles. Eu não fiquei revoltado, nunca fui de me revoltar com coisa nenhuma. Eu falei, agora eu tenho que achar uma outra maneira de estudar as coisas. Eu ficar aqui nesse colégio não vou aprender nada. Né? Você vê, quando eu pego todos que eram no primeiro da classe ali no colégio que eu estudei, onde eles foram parar? Todos São João e ninguém. Todos. Não tem um sujeito de sucesso. O único aluno dali que teve sucesso é este que vos fala, que era o pior aluno daquela porcaria. Não é isso? Eu, na época, não queria estudar nada, só queria saber das meninas e dos bailinhos. Né? Então, eu considerava o colégio um instrumento para obter essas vantagens. Né? Então, mas eu fui para frente, porque eu não esperei o colégio me ensinar. Né? Eu, quando tinha 14 anos, eu decidi que eu ia, se eu queria entender literatura brasileira, eu ia ter que ler a literatura brasileira. Não ia esperar o professor mandar. Não é isso? Então, eu peguei o livro do Otto Maria Carpo, Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, e fui anotando os títulos dos livros principais e fui lendo tudo aquilo. Ou seja, da literatura brasileira, eu li praticamente todos os livros importantes. Isso já me deu uma ideia de onde eu estava. Porque o conjunto da literatura de um país é o imaginário daquele país. Ele não diz o que está acontecendo no país, mas ele diz como que as pessoas estão imaginando, o que elas imaginam que está acontecendo. A imagem que elas têm da realidade. Essa imagem pode ser falsa, mas enquanto imagem ela é verdadeira. Ela é uma verdadeira imagem de um negócio que pode ser falso. Tudo o que eu escrevi depois na vida, tudo o que eu escrevo até hoje, depende disso. Você está entendendo? Eu sabia o que os brasileiros imaginavam que estava acontecendo. Podia ser um negócio totalmente falso, mas era a imagem que eles realmente tinham. Por exemplo, quando, após o golpe de 64, começaram a aparecer romances escritos por autores comunistas ou pró-comunistas, né, como o Antônio Calado, por exemplo. Quando eu li o livro Quarup, do Antônio Calado, o que é o Quarup? É a história de um padreco, um seminarista, que se mete lá no meio de umas mulheres, se mete no meio do negócio de droga, começa, na época era cheirar lança-perfume, era a droga que tinha, né? E termina entrando nos movimentos de esquerda e no fim entra para a guerrilha. Isso aí foi a antecipação de 30 anos de história da teologia da libertação. Quando eu li muito mais tarde a frase do Hugo von Hofmannsthal, nada está na política de um país que não esteja primeiro da sua literatura. Isso não foi só uma frase, eu vi isso acontecer. Aqueles vários livros que saíram do Carlos Heitor Coni, do Antônio Calado, né? Pedro Ledo Ivo, escreveram um monte de romances, né? Que era a reação da imaginação esquerdista contra o golpe. Né? Então, isso tudo para mim não era uma teoria, era uma realidade, eu tinha visto aquilo. Né? Quantas vezes, mais tarde, então, arrumaram, por exemplo, um emprego para o Frei Beto na Folha, né? E o pessoal da redação então juntava para levar o Frei Beto para os puteiros. Isso já estava no livro do Antônio Calado, meu Deus do céu. Quer dizer, eu li no Antônio Calado, achei que era aquilo só a imaginação dele, falei, não, isso aconteceu mesmo. Ou seja, ele antecipou. Então, nesse sentido, é um grande livro. O livro é cheio de demagogia, né? Tem mentiras sólidas ali. A famosa história dos bebês, tem um cemitério de bebês no convento. Né? Todas freiras, tudo grávida, matava os bebês, enterrava. Isso é mitologia assim, anticatólica, assim, da mais porca. Eu sempre considerei o Antônio Calado um porco. Escrevi isso e repito. Era um homem tremendamente desonesto. Mas o Coni não, Coni era um homem de bem. Né?
Lê do Ivo também é um homem de bem. Porque tinha muito autor na esquerda que era homem de bem, mas o Calado não. Então, eu vi essas coisas acontecerem. Isso aí não era teoria literária. Não, isso era a minha vida. Eu estava vendo aquilo no dia a dia, pô. É isso? Então, eu vi isso e também vi, por exemplo, quando fui trabalhar no Estadão, eu vi ali os velhos comunistas da redação, né, combinando para onde eles tinham que levar o filho do dono do jornal, o filho do Rui Mesquita, que tinha 14, 15 anos na época. Eles tinham que levar para os lugares que eles achavam educativos para o rapaz, né, para torná-lo, de algum modo, indefeso contra a influência comunista. Não fosse convertê-lo ao comunismo. Claro que não é isso. Pô, até hoje eu me surpreendo com gente que acha que a finalidade da propaganda comunista é tornar todo mundo comunista. Que idiotice, meu Deus do céu. Quer dizer, você pensa que comunismo é um time de futebol, que você larga um time e entra para o outro time. Você acha que o negócio é esse, pô? Né? Veja, quando você vê a instrução que o Stalin deu para os comunistas americanos, esqueça os proletários, cuidem dos milionários e das figuras do show business e de gente importante. Você acha que ele ia converter todo mundo para o comunismo? Mas é claro que não, seria muito mais fácil ele converter os proletários. Então o negócio não era conversão, não era convencer ninguém de nada, era você poder inserir o sujeito dentro de um esquema defensivo em favor do partido. Então, por exemplo, se você tinha um sujeito que era nominalmente conservador, democrata, mas que num momento decisivo ele tomava partido da União Soviética em alguma disputa, isso valia muito mais do que você doutrinar um comunista. Não é isso? Então, também para o uso da desinformação, o pessoal pensa que desinformação é só mentira. Não, não, não. Desinformação é você passar informações falsas para o governante inimigo. Ou seja, você vai orientar a política externa do inimigo. É complicado pra caramba. Você acha que isso aí é questão de propaganda? Claro que não. Porque, em primeiro lugar, para você fazer desinformação, você precisa usar fontes que o inimigo considere confiáveis. Tá certo? Então, não pode ser um sujeito comunista que está dando opinião. Tem que ser um cara que tem a fama de não ser nada comunista. Né? Se você pegar, por exemplo, Henry Kissinger passou a vida inteira dele, né, ajudando o lado de lá. Mas se você disser o Henry Kissinger é comunista, está falso. Né? Ele não é comunista. Ele é ajudante comunista? É. A convicção pessoal dele, a ideologia pessoal, não tem importância. Né? Não é disso que se trata. Então, nesses detalhes, por exemplo, eu fui vendo como as pessoas são despreparadas para entender a realidade política. E é desse despreparo que surge o fato de que agora, em 2020, o general Mourão reage a uma coisa que já está acontecendo há 40 anos. Gente, o golpe já foi dado. Pessoal, Comuna Larápio tomou conta da mídia, do judiciário, de todo o funcionalismo público, né, de boa parte das Forças Armadas, de todo o ensino secundário e das universidades. Ou seja, tomou conta da sociedade. Sobrou um treco lá em cima, que é o cargo de presidente da República, não está na mão dele. Estava na mão dele, agora perdeu isso. Você acha que o esquema de poder comum no Larápio perdeu alguma coisa? Ele não perdeu nada. Né? Me mostre uma escola, sei lá, me mostre um ginásio estadual que era comunista e passou a ser conservador. Você não vai encontrar nenhum. Por quê? Quando apareceu o movimento conservador, os ditos líderes conservadores liberais só pensavam na sua carreira eleitoral. Era eu Kim Catapiroca, né? Era essa gente, era o Fernando Olhaudei, né? Só estão pensando em se candidatar e subir na vida. Não pensaram em criar militância, não pensaram em adestrar o povo para a luta. Agora é tarde. E a milicada? A milicada tinha que ter agido na década de 90. Eu dei toda a descrição do que estava acontecendo. Eles não ligaram nem um pouco. Alguns ligaram. O general Sérgio Coutinho ligou. O general José Fábrega também ligou.
maioria não quis nem saber. Ao contrário, estava lá o general Ibiapina, Hélio Ibiapina, procurando aliança com o pessoal da Hora do Povo. Né? Estava lá um grupo de generais, né, tramando com o pessoal da antiga esquerda nacionalista, a turma do petróleo é nosso, para nos livrar do imperialismo americano. Eu disse, mas que imperialismo americano? Estude um pouco a presença americana no Brasil e você vai ver que nos últimos 40 anos não houve presença alguma, só houve ausência. O governo americano chegou a não ter sequer o que eles chamam de diplomacia pública. Que é diplomacia pública? Alguém fala mal do país, o embaixador dá uma entrevista reclamando. Ficou 40 anos sem isso. Não tinha um embaixador dizendo uma palavrinha a favor dos Estados Unidos. O Instituto Cultural Brasil dos Estados Unidos fechou. A biblioteca, e tem a biblioteca da Luzes ali na Paulista, fechou. Quer dizer, os americanos estão cada vez mais ausentes e os chineses entrando, tomando conta de tudo. E ninguém percebeu, meu Deus do céu, estão falando de imperialismo americano ainda. Gente, a alienação brasileira é uma coisa assim que um dia terá que ser descrita, mas eu acho quase impossível descrevê-lo porque é vasta demais. Né? E a nossa primeira missão na vida é corrigir a visão que o Brasil tem de si mesmo. Esta é a função da classe intelectual. Não é fazer propaganda conservadora. Né? Aliás, se as pessoas me perguntam, olá, você é conservador, você é liberal? Eu falo, não sei. Eu não tenho a menor ideia. Nunca me preocupei com isso aí, em apoiar um determinado grupo ideológico. Nunca me preocupei com isso. Por quê? Eu acho que o problema ideológico vem em 15º lugar. Antes disso você tem o problema do poder real, quer dizer, pessoas que estão colocadas em postos-chave e que estão mandando na situação. Então, olha, o que eu fiz não é nem conservador, nem liberal, é anticomunista, isso sim. Mas não é só anticomunista, é anticomunolarábico, é todo um esquema. Então, eu só tenho tomado de posição negativa. Quando que eu propus alguma coisa para resolver algum problema brasileiro? Nunca na minha vida. Quando o pessoal pergunta qual é a solução para a educação brasileira, eu falo, não sei. Eu sei a solução para a educação dos meus alunos, dos outros não sei. Nunca sugeri política alguma. Né? Agora, se você pegar toda a mídia, dizendo que eu sou, né, o líder do conservadorismo, do liberalismo, eles não sabem distinguir o que é uma postura crítica do que é uma proposta política. Né? Quer dizer, veja, se você é anticomunista, você pode ser anticomunista porque você é católico, porque você é protestante, porque você é judeu, porque você é muçulmano, porque você é um capitalista reacionário, porque você é um pobretão que foi explorado pelos comunistas. Mil motivos para você ser anticomunista, não tem unidade isso. O anticomunismo não é uma ideologia, é uma atitude real que várias pessoas de várias origens ideológicas diferentes podem tomar. Precisa ser muito inteligente para perceber isso. Né? Por exemplo, pega o falecido Adolfo Bloch. O que era o Adolfo Bloch? O Adolfo Bloch era um judeu que saiu fugido da Rússia. Era o cara mais anticomunista que tinha no Brasil. É? Então, ele era, sei lá, um católico reacionário? Não. Qual é a posição política do Adolfo Bloch? Não sei, ele só tinha um anticomunismo. E o resto ele não estava nem aí. Quer dizer, a tomada de posição negativa, muitas vezes é o essencial. Programas positivos, as pessoas esquecem no meio do caminho. Mas o nome dos seus inimigos você não esquece. Deu para entender? Daqui a pouco nós voltamos com a pergunta. Então vamos lá. O Bernardo Christer pergunta: na primeira metade do século XX, o mundo foi inundado com uma miríade de grandes escritores, sua maioria católicos. Após o Concílio Vaticano II, essa cepa parece ter sido cortada, e hoje os poucos que existem falam especificamente para o seu nicho católico, liberal, tradicionalista, carismático, revolucionário, etc. Pergunta: teria o chamado espírito do concílio vencido a força
daquela literatura que o antecedeu. Olha, ainda existem grandes escritores católicos, né, como, por exemplo, você pega aí no Canadá, esse Michael O'Brien, pega o Eugênio Corti, tem muitos, né, mas eles não têm mais a importância social que tinham naquela época. Naquela época os escritores católicos não eram tidos como escritores católicos, mas simplesmente como grandes escritores. Como se fosse um grande escritor comunista, não era um grande escritor comunista, era apenas um grande escritor. Né? Então os escritores não estavam presos nos seus nichos sociais. Hoje estão todos, quer dizer, você escreve, se você é preto, você escreve literatura para pretos, se você é católico, você escreve para católicos, etc, etc. Quem criou isso foi a mídia. Mas, claro que o Concílio Vaticano, na medida em que enfraqueceu a presença pública da cultura católica, né, porque se deixou infectar por esta bobajada de literatura, de teologia da libertação, etc., decaiu, né, então destruiu o seu próprio prestígio cultural. Mas olha, mesmo na primeira metade do século XX, você não encontra um escritor da altura do Eugênio Corti. Né? Esse é o maior de todos. Tem um artigo chamado Foi um Desastre, eu explico isso aí. Marcelo Takeda Ono. Gostaria de saber se o senhor tem alguma previsão do início do curso sobre literatura. Vai ser o mais breve possível, né? Eu estou aguardando só para ter uma inspiração para redigir o programa, mas eu vou ver se faço ainda essa semana. Dalton pergunta: como aprender nossa própria língua de forma profunda e verdadeira? Existe alguma gramática? Muito bem. Eu acho que o essencial... Veja, eu só fui estudar gramática quando eu tinha 28 anos. Eu escrevia perfeitamente em português. Por quê? Eu tinha lido muitos escritores e aprendi pelo único método que existe, que é você imitar os grandes escritores. Você pega o estilo de cada um, com os vários estilos que você vai aprendendo, você compõe o seu. Sempre foi assim e não tem outro jeito. Né? Então, faça exercícios de você escrever como fulano de tal. Escreva aqui como Graciliano Ramos, como Zé Geraldo Vieira, como Ledo Ivo. Assim você vai aprendendo. Né? A gramática não ajuda muito, não. Quer dizer, não é a gramática que vai ensinar você a escrever certo. Escrever certo é um hábito. Ele não é a aplicação de uma teoria. Né? Quer dizer, a gramática é uma descrição teórica dos usos e costumes da língua. Mas o que interessa não é a descrição dos usos e costumes, sim os próprios usos e costumes. Não é isso? Quer dizer, você saber descrever bem uma partida de futebol não é a mesma coisa que você saber jogar futebol. Sugiro que você aprenda a jogar futebol primeiro e aprenda a descrever a partida depois. Emílio Teixeira. Seria possível dizer que, metaforicamente, a língua é uma espécie de egrégora da coletividade nacional, mas sem sombra de dúvida. Se ela não é a própria egrégora, ela é, vamos dizer, o símbolo materializado dessa egrégora. Né? Quer dizer, egrégora é, vamos dizer, uma entidade psíquica coletiva. Mas a própria palavra egrégora é mais uma metonímia do que uma realidade. Mas eu entendo o que você quer dizer, e está certo. José Neto, a literatura atual do nosso país reflete o imaginário do povo brasileiro hoje. Que instrumentos usar para ter uma noção mais próxima do brasileiro atualmente? Olha, se você pegar tudo que tem de literatura, pegar o que tem de melhor na literatura, é deste tamanhinho assim, em comparação com o tamanho do país e o tamanho da complexidade da experiência humana no país nos últimos 40 anos. A nossa literatura não reflete o que se passou no país durante 40 anos. Eu escrevi um artigo sobre isso. Se você pega a literatura até os anos 50, 60, ela reflete a sociedade brasileira. Você tinha ali, né, os vários aspectos da sociedade brasileira, vamos dizer, desde a vida das classes altas no Rio de Janeiro, ali no Jockey Club, até o povo mais miserável ali do Nordeste, do Amazonas. Tudo, você tinha o Brasil inteiro ali. Agora você não tem mais, pô. Sumiu. Por quê? A partir de 64, o interesse básico dos escritores de esquerda
foi a experiência do próprio grupo esquerdista. Se você pega esses livros que eu estava citando, Antônio Calado, Ledo Ivo, né, do Carlos Heitor Coni, é a esquerda contando a sua própria experiência e imaginando que aquela era a experiência nacional, quando não era a experiência de um grupinho desse tamanho. Você não pode negar, que durante o período do regime militar, o povo vivia muito bem. Você tinha segurança, prosperidade, você tinha, o PNB crescia pra caramba. Agora, para umas 10 mil pessoas que era esquerda, aquilo estava horrível. E eles acham então que foi tudo horrível, né? Então a imagem que eles formaram é assim, é uma espécie de umbigo projetado numa lente de aumento. E isso matou a literatura nacional. Ela virou instrumento de, como é que se diz, de reclamação da esquerda. Só isso. E depois isso pifou, né? Então o que sobra... Você vê, outro dia não morreu esse escritor Sérgio Santana, querendo que o Bolsonaro morresse, quem morreu foi ele. Também o Paulo Henrique Amorim aconteceu a mesma coisa, quero que o Bolsonaro morra, quem morreu foi ele. É isso aí, é um ódio impotente. É um ódio que destrói o seu próprio portador. E a esquerda brasileira, ela é isso, porque hoje a esquerda só existe como instrumento na mão de tipos como Dória, como Auschwitz, etc, etc. Ou seja, a esquerda virou instrumento da direita corrupta, meu Deus do céu. E ela não é mais nada além disso. Quer dizer, foi um fracasso medonho. Claro que o que eles conquistaram ao longo desses anos, eles ainda conservam a mídia, conservam o sistema educacional, mas eles não têm mais força. Ninguém fora do grupo deles os aceita mais. Eles só convencem a si mesmos. Eles só falam com eles mesmos, né? E ficam lá pensando no Bolsonaro, tomara que morra, tomara que morra, tomara que morra. Isso é o supra-sumo da impotência. Você não pode fazer nada pro cara, você fica rogando praga para ele morrer, meu Deus do céu. Você quer que o cara morra? Vai lá, mata ele logo de uma vez. Nem isso você consegue fazer. Você fica montando macumba para matar o cara, pô. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui. E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado. Fique com Deus.